Hoje tivemos uma notícia aí espetacular, né? Há poucos minutos eu quero trazer... Poucos minutos não, poucas horas, né? Vamos ser assim mais claros, mais justos, né? E o Botafogo começou a mostrar um pouco aí da situação que está sendo resolvida. E por que você está falando isso, USA? Ainda continuamos em situações que nos levou a uma vergonha inédita, né? Muita dívida, sim, galera. Sim, mas tá passando a uma luz. Não é mais 30 dias atrás que ninguém sabia de nada. Agora sim. Agora começou a aparecer uma luz, a esperança tá ficando cada vez maior. E para isso eu vou chamar vocês pra gente ir pra nossa tela de notícia. Vem comigo! Aí, garoto. Vamos na nossa tela de notícia. Continua me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Continua vendo a imagem? Vai deixando um feedback aí, tá bom? E é ele aí, ó. A FIFA retira transfer ban do Botafogo por não pagamento de Lucas Vidalba. Faltam apenas dois. Falta apenas dois pra gente sair do transfer ban. A pergunta é, vamos ler primeiro. Ó, mais um transfer ban do Botafogo caiu nesta quarta-feira. Desta vez pelo não pagamento de Lucas Vidalba ao Nacional do Uruguai. A FIFA, que já tinha retirado mais cedo as punições, né, referente às dívidas por Juan Cruz e Santiago Rodrigues, atualizou a lista em seu site. Desta forma, o Botafogo tem apenas dois transfer bans para resolver. Um por multa administrativa com a FIFA e o outro por dívida com o Júnior Barranquilla pela contratação de Jordan Barreira. O clube está em recuperação judicial, é impossibilitado de realizar este pagamento de forma imediata. Isso foi utilizado como argumento para derrubar os banimentos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A FIFA, ela tira o transfer ban, que a gente já vem falando que isso ia acontecer, tá? Ficou apenas dois transfer bans, certo? Ficou dois. A gente chegou a ter 7. Chegamos a ter 7 transfer bans. E hoje, na quarta-feira, tivemos essa notícia aí sendo concluída. 2 transfer bans. Quem não me garante que essa semana vai cair todos? Vai zerar todos. Porque o Botafogo entra em recuperação judicial. E se o Botafogo entra em recuperação judicial, o Botafogo mostra que não tem condições de pagar essa dívida da forma que tem que ser pago quando cai no site da FIFA, que é o transfer ban, correto? É sim uma boa notícia, não é, tropa? É uma boa notícia, e sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente tá voltando o Campeonato Brasileiro, galera. Daqui a pouco estamos voltando para o Campeonato Brasileiro. E isso é interessante porque as contratações. Botafogo pode contratar? Pode. Eu falei para todo mundo aqui que participa da live aqui que o Botafogo pode contratar. Só não pode lançar no bid. Enquanto tiver um transfer ban, time algum pode lançar no bid, né? Vamos ver aqui, ó, como que tá o transfer ban. Eu vou até atualizar porque agora a FIFA já não tá mais funcionando, né? Essa hora não tem mais, aqui, ó, não tem ninguém trabalhando lá ainda, ó, mas tá aqui, ó, na telinha, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Olha lá, ó, tem apenas 2 transfer bans agora. Então, ó, tem mais clube aí com transfer bans? Tem, ó, transfer bans. No Brasil não só tem o Botafogo não, tá? Não só tem o Botafogo não. Pra galera que acha, o Botafogo é o único que tá com transfer ban, não. Tem outros times também, se eu não me engano. O Corinthians também tá no transfer ban. E o Santos aí acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Então, galera, é o seguinte. É uma boa, a informação é boa, é uma luz, é esperança, né? É esperança do Botafogo voltar para o Campeonato Brasileiro e pelo menos concluir com dignidade essa segunda fase, é ou não é? Porque estamos a apenas 2 pontos do último colocado, do último não, né? De quem tá abrindo a zona ali do rebaixamento, que não é nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama. Então, o Vasco ficou nessa zona do rebaixamento esse tempo todo. Olha o tempo. O tempo da Copa do Mundo todo, o Vasco tá lá, na zona
do rebaixamento. É uma coisa que parece que é um imã, né? Que puxa o Vasco da Gama. Até tentaram, né, trazer um problema maior, entrando em contato com o treinador que já é do clube do Botafogo, oferecendo proposta. E aí, meu amigo, uma confusão que só o torcedor botafoguense ficou chateado. Obrigado aí, mais um na família USA Glorioso. Olha isso aí, ó. 3.320. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu não sei quem é, né? Mas, mulher, bota mais água aí na panela que chegou mais um integrante na família e agora é o nosso caçula. 3.320. Seja muito bem-vindo, tá? Se quiser deixar sua mensagem aí no chat, fica à vontade. Deixa sua mensagem aí que a gente vai ler todas elas, tá bom? Vem pra cá também. Muito obrigado pelo apoio. Então, o Vasco ficou nessa situação toda, criou, né, esse clima ruim demais, né? Um clima feio da parte do Vasco ali com o Franklin Carvalho. E acabou que eu acho que foi até pior pro Vasco, né? Que o Vasco não conseguiu se concentrar em um treinador, tentou pegar um treinador que já estava em um clube. E o Vasco, a gente sabe que a grande maioria da galera fala que é o clássico da amizade, né? É o clássico da amizade. Só que, pô, eu tô fugindo de amigos que querem pegar o que eu tenho. Pô, aí não funciona, né? Pra mim não funciona. Então eu achei uma atitude horrorosa, feiosa, né? Da parte, mais uma da parte de quem diz que é um clássico da amizade. Aí quando a gente vai jogar no estádio deles, aparece o quê? Estação Bairro Botafogo, lembra? E aí levaram aquela pancada dentro de casa. E aí? É só a zoação? É só a resenha? Beleza. Mas chegar ao ponto. Ali até na estação Botafogo eu achei legal, tá bom. É isso aí. É resenha. A gente devolveu dentro de campo. Agora, tentar pegar um treinador que está em atividade do outro clube, pô, isso aí já foge de uma resenha. Isso daí já é fora de ética, na minha opinião profissional, tá? Fora de ética. E chegou mais alguém aqui. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a porta aqui. Entra, meu amigo. Mais um na família USA Glorioso. 3.321 é o número agora. 3.321. Seja muito bem-vindo. É o caçula. Mulher, bota mais água aí, mulher, na panela, porque chegou o nosso caçula 3.321. Rapaz, o nosso caçula rapidamente falou assim, o 3.320 não, eu que sou o caçula. Se quiser se apresentar, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade aí no chat, deixa sua mensagem. Também deixa o like, galera, que ajuda demais, tá? Ajuda demais. Na altura do campeonato, o like é muito importante. Até mesmo porque a gente tá voltando e vamos voltar aí com muita informação. Pré-jogo, né? Muita resenha. E todos vocês sabem que são bem-vindos aqui na família USA Glorioso. O meu amigo aqui, ó, José, já falou, né? Galera, deixa o like, é isso aí. O Federico Torres falou assim, oi, boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Federico. Seja bem-vindo. Eu acho que você deve ser um desses números aí, ou 3.320 ou 3.321. Deixa eu saber, porque às vezes eu acabo aqui não conseguindo gravar o nome de todos, tá bom? Dá aquela moralzinha aí pra mim e me ajuda a relembrar. Mas seja bem-vindo, tá? Fica à vontade aí que aqui também é a tua família. O José Hilton Tavares falou assim, só por isso eles vão cair pra Série B. Só por isso o Santos que tu diz, meu amigo? É o Santos? Fala pra mim aí, explica aí, porque acabou que eu passei aqui a linha, né? Amigo, quem precisa de amigos? Amigo igual o Vasco assim, né? Quem precisa? Não precisa, assim, a palavra é assim, ó. Se tem amigos assim, não precisa de inimigos, né? Se tu tem amigos dessa forma, você não precisa de inimigo. E, pô, pelo amor de Deus, né? Então, galera, com 2 transferban, acredito que para essa semana, tá? Até sexta-feira, o Botafogo já está livre para colocar jogadores no bid. E é importante que o Botafogo esteja livre, porque o Botafogo já vem fazendo algumas contratações, né? Vocês estão ligados aí, vocês que estão tendo muita informação do Botafogo. O Botafogo já está tendo algumas
contratações no mercado da bola. Ó, saiu uma notícia aqui, quase agora, às 9h13. Eu vou trazer aqui para vocês sobre a assombração, né, que ainda tem próximo ao nosso Botafogo. Vai ser rapidinho pra gente não dar muita audiência, só pra passar pra galera não ficar naquela... Pô, o cara nem passou a notícia, né? Pra gente passar aqui pra ficar gravado. Ah, entendi, José Hilton. Vai ser o Vasco, com certeza. Do jeito que tá, já estão lá, né? E ainda faz essa ajudaria tremenda. Torço mais pra que caia mesmo. É o Vasco que vai... Não, é o Vasco que ele quis dizer. Valeu, Alessandro, eu entendi agora. Então, galera, tá aí a assombração, né? Que não para de assombrar o Botafogo. E não vai, né? Parar por enquanto, tá? Não vai parar por enquanto. Vamos ler aí o que tá dizendo. Essa notícia saiu agora, tá? John Texto diz que Transferban... Deixa eu só ajeitar aqui, galera. Só um momentinho. John Texto diz que o Transferban por Almada foi surpresa e alega não ter pago dívida por culpa do Botafogo Social. O Botafogo ainda tem 2 transferbans a resolver e não pode inscrever jogadores. Todos do tempo que eram do John Tex, né? Estavam no controle da SAF. Todos esses transferbans, o John Tex estava no controle da SAF, tá bom? Em entrevista a Itatiaia, ele culpou o clube social pelo não pagamento e admitiu surpresa com a punição no caso Thiago Almada. Elas não foram pagas porque os 65 milhões de dólares que deveriam estar nas contas na última semana de janeiro foram bloqueadas na justiça pelo clube social. É simplesmente um fato. Se os 65 milhões estivessem no banco, essas dívidas seriam pagas e não haveria mais transferbans. Você pode voltar um mês antes e dizer, bem, por que aconteceu o transferban da MLS? Este nos pegou de surpresa, porque temos reivindicações legítimas com a Atlanta United, porque eles descumpriram o acordo quando nos cederam o Thiago Almada. Muita gente não sabe disso. Foi assim que essa disputa começou, disse Texto. O empresário norte-americano deu uma versão dos detalhes na negociação. Eu fiz um acordo com o Atlanta United para o Thiago viesse antes, porque precisávamos que ele treinasse antes de ir para os Jogos Olímpicos, já que eu sabia que teríamos, né, um grande jogo depois da Olimpíadas contra o Palmeiras. Então, na minha negociação com o Atlanta United, eu literalmente disse ao clube, eu vou pagar mais dinheiro, uma taxa de transferência maior, se vocês o liberarem agora, contou o John Tech. Eles negociaram e disse, ok, pelo valor maior, nós liberamos imediatamente. Então, eu fiz o acordo, assinei o contrato e, quando ele estava indo embora, ligaram para ele e disseram, Thiago, queremos que você venha para uma entrevista de desligamento. E ele respondeu, o que é isso? Bem, ele foi para essa entrevista de desligamento sem saber do que se tratava. Eu também não sabia do que se tratava. E pediram que ele abrisse mão dos 2,3 milhões de dólares que lhe deram devido como percentual de taxa de transferência. Eu disse para ele, não abra mão desse dinheiro. E esse garoto precisava desse dinheiro. Eram 2,3 milhões de dólares que o Atlanta lhe devia, afirmou John Textor. Então, começou uma disputa entre Thiago, o empresário dele, e o Atlanta United. Depois eu passei a agir contra o Atlanta United, dizendo que aquilo era fraude. Você assinaram este documento. Disseram que ele poderia sair antes. Eles nunca pagaram esse dinheiro a ele. Eu tive que assumir o compromisso de pagar esse dinheiro. Então, as nossas ações judiciais contra o Atlanta United são muito consistentes. O problema é que o nosso contrato foi assinado com a MLS e o Atlanta United, que quem registra, né, o caso na FIFA. Fizemos o possível para apresentar as nossas alegações, mas recebemos uma decisão que foi uma surpresa e acabamos sofrendo um transferban. Registrou-se, ou melhor, resignou-se. O Botafogo já conseguiu derrubar esse transferban na FIFA
utilizando-se do argumento de estar impossibilitado judicialmente de pagar por conta da recuperação judicial. A dívida é de cerca de 30 milhões de dólares, tá, galera? Mas essa não foi a única, né, ou uma disputa que começou na falta de pagamento. Foi uma disputa porque o Atlanta United, nós acreditamos, induziu a assinatura do contrato de forma fraudulenta, sabendo que depois iria procurar o atleta, o Thiago, para tirar dinheiro dele. Foi por isso que ele acabou na minha casa, nas Bahamas, e nós estávamos tentando resolver todas essa situação. Então, essa era uma disputa contratual legítima do futebol. Não era uma questão de falta de pagamento. Mas, veja, 30 dias depois, nós tínhamos o dinheiro disponível para pagar e o clube social bloqueou esse dinheiro. Então, vieram os do logo do Oeste e todos os outros. Eu vou ficar sentado aqui, diante de Deus. Pelo resto da minha vida, vou olhar nos seus olhos e dizer que o clube social bloqueou esse dinheiro por causa daquela reunião de quarta-feira à noite na casa do JP, João Paulo Magalhães, presidente do associativo. Quando todos eles acharam que a recuperação judicial era uma boa ideia para o Botafogo. Finalizou. Tá aí mais uma, né, informação aqui para vocês. John Textor dando essa entrevista aí pra Itatiaia. Algo, galera, até entendo a questão do Almada. Eu acho que ele se explicou até bem, entendeu? Pode ter verdade nessa conversa, tá? Pode ter verdade. Agora, é do perfil do John Textor, infelizmente, sempre culpar alguém, né? É do perfil dele, não é surpresa pra ninguém ele tentar sempre ficar culpando alguém. Culpou Jaquem, já culpou o Atlanta United, já culpou o social, né? Já culpou a torcida, já culpou a Ares, e era todo mundo família. Era briga de família que se resolvia e nunca veio a verdade. Nunca veio a verdade. O John Textor nunca foi transparente pro torcedor botafoguense. Essa é a grande realidade. E a gente não deve só o Transferban. A gente deve bilhões de reais. E tava sobre a jurisdição. Ou melhor, a gente estava sob o comando de John Textor. E essas dívidas todas? Porque se a gente for lembrar a história do dinheiro que era o aporte, que a própria GDA entrou no Botafogo, quando o João Paulo fala assim, ó, mas foi você que botou a GDA dentro do Botafogo. Porque o John Textor já não tinha mais dinheiro e estava aportando dinheiro com a GDA. Que não foi aporte, muitos falavam que era empréstimo. Empréstimo absurdo, com juros altíssimos. Lembram? E aí, quem fez essas negociações? Foi eu? Foi você? Então, a história não é muito clara. Infelizmente, a história sempre foi obscura. Então, a gente reflete, né? Ou a gente fala do que eles trouxeram até nós. É o que falamos. Gostaria muito que essa história fosse outra. A transparência, por mais que o clube estivesse passando por dificuldade, ser transparente, ser limpo, falar a verdade. Olha o que está acontecendo. Agora, depois do clube chegar a quase 2 bilhões de reais de dívida, e a GDA vem e fala para tirar a dívida que tinha, né? Aí a gente foi para 1 milhão e pouco, 1 bilhão, né? 1 bilhão e pouco, porque a GDA também era uma das credoras. Consegue entender isso? Então, cara, não tem fechamento. Na minha cabeça, não faz sentido. Se na cabeça da galera da tropa aí do canal faz sentido, tá tudo bem. Deixa a sua mensagem aí que eu quero entender também. Pode ser que eu esteja entendendo errado. Mas pra mim não faz sentido algum o que o John Textor, quando ele coloca a culpa no social, tá? E eu não sou a favor de social. Pra tomar o poder, não. Eu sou a favor de um Botafogo saudável e transparente para sua torcida. Quem trata bem o Botafogo tem meu coração. Agora quem não trata bem, meu amigo. E o social que já te tratou mal, porque hoje a gente é SAF por causa de quem? É isso aí mesmo. Então vocês são espertos, vocês não são bobo. O Alessandro falou assim, ó, Newton já foi pro São Paulo. O José Hilton Tavares falou assim, obrigado, Textor, por ter nos dado 2 títulos, mas já tá na hora de dar tchau.
Deixa nosso Botafogo em paz. Você afundou o nosso clube em dívidas. Eu vou até mandar aqui, ó, do jeito que o meu amigo aqui mandou. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Vou soltar o som, hein? Só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. O Alessandro falou assim, ó, temos times para ir bem no Brasileiro e ser campeão da Sula. Tá aí a informação do Alessandro, aí a opinião dele. Temos times bons. Eu acho que temos times que precisa se contratar. Precisamos de goleiro principalmente, tá, Alessandro? Não temos times para ser campeão sem um goleiro bom. Não temos. Infelizmente, a gente passou meio período do Campeonato Brasileiro vendo esses problemas todos, Copa do Mundo. Então a gente precisa primeiro contratar para ter times para eu concordar contigo que temos times para ser campeão, meu amigo. Então tá aí, galera. Tá aí a opinião aí, ó. Tá a informação do John Textor, mais uma, né, entrevista dele aí. E eu acho que eu não concordo, tá? Eu particularmente não concordo. Galera, 26 likes, 23 aparelhos conectados. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Mas vamos dar aquela moral, tropa. Vê aí se você deixou o like. Deixa o like aí que ajuda demais o nosso conteúdo. O YouTube entrega mais e isso é muito importante. Se você ainda não é da família USA Glorioso, vem fazer parte da família. Aqui quem tá falando com vocês sou eu, o Jaime, tá bom? Você pode fazer parte da família e tornar aí o número 3.322, tá bom? Hoje o nosso caçula é o 3.321. Hoje ele chegou hoje. Se você ainda não é da família, o link tá aí, tá? Tá no chat. Você clica no chat, você vai ver o link, vai até lá e clica e se torna o número 3.322. Isso você apoia o canal, ajuda demais e ainda faz parte da família, tá bom? Não se aveste. Quer fazer parte da família USA Glorioso? Vem pra cá, coloca o 3321 pro lado e se torna o 3322, assim se tornando o caçula da família USA Glorioso. Então, galera, essa é minha opinião. Eu concordo muito com o que o José falou, tá? Muito obrigado pelo 2024. Muito obrigado pelo título, mas de fato afundou o Botafogo em dívidas, né? Em dívidas. E por algum motivo que a estrela, ela brilha, ela é forte, ela é guerreira, ela tá se recuperando novamente depois de mais uma pancada. Já não bastava a pancada do social antigamente e agora a pancada da SAF. Eu espero que seja a última, gente, tá? Eu espero sinceramente, de coração, que seja a última, E o Botafogo daqui pra frente, glória e glória, né? Liberar todas essas dívidas, pagar todos que está devendo e a gente começar uma nova história. Porque esses dois responsáveis pelo um clube mais tradicional do Brasil fizeram uma arruaça, uma lenha, levaram o Botafogo ao caos. Um time tradicional, tá? Um time respeitado mundialmente, um time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tanto da parte do social, o antigo social, quanto da parte da primeira SAF do Botafogo. Eu espero que a próxima SAF venha, coloque muito respeito nessa camisa preta e branca, que essa estrela o incomode quando estiver fazendo alguma coisa errada.